E aí, Decoder, tudo bem? Está aqui para mais uma aula. A gente está continuando o nosso projeto de Laravel, o nosso projeto de e-commerce. Tá? No vídeo anterior, eu apliquei algumas melhorias no nosso projeto, né, que tinham ficado, a gente deixou passar. E aí, para o vídeo não ficar muito extenso, eu finalizei aquele vídeo e eu estou continuando aqui, tá? Para poder aplicar mais algumas outras melhorias, de modo que a gente consiga deixar o nosso projeto mais amigável, o nosso projeto melhor. Tá? A primeira melhoria que eu quero aplicar é o seguinte: eu vou criar aqui, tá? Eu vou criar aqui uma pasta dentro de app que eu vou chamar de services. E eu vou criar uma classe chamada de cliente service.php, tá? Assim, você pode chamar, como você quiser, tá? Deixa eu só copiar aqui. Você pode chamar essa classe como você quiser. Eu vou chamar de cliente service. A ideia é o seguinte, tá? A ideia é o seguinte: quando você for fazer uma operação simples, por exemplo, uma consulta de uma tabela, ou então uma gravação em uma tabela só, você pode fazer lá no controller. Mas, por exemplo, quando a gente for começar a aplicar operações um pouco mais complicadas, como aqui, ó, né? Não são muitas linhas de código, mas é um pouquinho mais complicado. Eu vou tentar jogar nesse service. Por quê? Imagina que a gente tenha outros locais que a gente salva o usuário. Se eu tenho isso abstraído num pacote, numa classe, eu consigo reaproveitar esse código. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, public function, vou criar uma função, chamar de salvar usuário. Nessa função, eu vou pedir para ele me passar um user e um endereço. Tá? Eu vou lá no cliente controller, eu vou copiar isso aqui, ó. Retirei do cliente controller e vou colar aqui. Então, vamos lá. Ele vai iniciar uma transação, ele vai salvar um usuário, ele vai relacionar as tabelas, vai salvar o endereço, vai comitar e vai cancelar caso dê algum erro. Tá? Então, primeiro de tudo, eu vou carregar o log aqui. E eu vou colocar aqui um log, ó, de erro, que vai conter a mensagem do erro. Tá? Vou colocar assim. Local, melhor, file, e eu vou jogar assim, cliente service, salvar usuário. E eu vou jogar a mensagem do erro. Tá? Então, assim, se der algum erro, ele vai criar um log para mim com essas informações, para eu poder saber o que está acontecendo. E aqui ele vai estar salvando o usuário tranquilo. Tá? Essa função, eu vou fazer ela retornar um array. Vou retornar aqui, ó, um array com status, tá? E com message. Ela vai retornar aqui um array com status e message. Eu podia criar uma classe de retorno, tá? Vou retornar aqui um array. Então aqui, ó, status, erro, status, ok, tá? E a mensagem vai ser usuário cadastrado com sucesso. E a mensagem vai ser não pôde cadastrar o usuário. Não pôde cadastrar um usuário, tá?
Vamos testar isso aqui. Tá? Vamos testar. Eu vou lá no cliente controller. Vou dar um use aqui. Deixa eu só ver uma outra coisa aqui, ó. Como eu copiei e colei, o namespace está errado, né? Service. Pronto. Eu vou dar um use app service cliente service. Portei aqui o cliente service. Aí eu vou instanciar o cliente service e eu vou chamar o método salvar usuário. Na verdade aqui também ele não herda de cliente, né? Ele não herda de ninguém. Chamar o método salvar usuário. Então tá aqui, salvar usuário. Vou passar o usuário e vou passar o endereço. E vou receber aqui, ó, o resultado. E nesse resultado eu vou imprimir aqui com DD, tá? Não vou jogar na tela ainda não. Vou imprimir aqui direto com DD. Vamos ver o que ele está esperando. Vou botar aqui, ó, cris@gmail. Tem 2 pontos, né? Um CPF qualquer, uma senha. Um CEP e um estado. Aqui, ó, deu erro. Não pôde cadastrar um usuário. Né? Então ele caiu aqui no catch. E ele deu a mensagem do catch aqui, ó, não pôde cadastrar um usuário. Só que por que não pôde cadastrar um usuário? Tá? O próximo passo, qual é? Eu vou lá no meu projeto, tá? Vou vir aqui, ó, Storage, Logs, e tem aqui o Laravel Log. Vamos olhar aqui no Laravel Log, lá no final, que foi a última mensagem que ele deu. Aqui, ó, ele reclamou da variável usuário. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu apagar esse log, está muito grande. Tá? Mas ele reclamou foi algum errinho bobo aqui, ó. Aqui, ó. Eu passei user e estou querendo salvar o usuário, né? Aí não funciona, né? Então pronto. Opa. Então pronto. Agora sim. Agora sim. Voltar. Eu vou dar um F5 naquela própria tela. Tá aqui, ó. Vou dar um F5. Olha lá, usuário cadastrado. Agora sim. Tá? Agora sim. Se eu der um select aqui, ó. Usuários. Tá lá. Cris. Tá? O número 13 lá. E endereços. Também tá lá o endereço da Cris. Então, beleza, funcionou, perfeito, tá? Eu ia simular um erro, mas já que já deu um erro sem querer, então melhor ainda, tá? Eu ia lançar uma exceção aqui, mas já que já deu esse erro, não tem problema. Outra coisa que eu vou fazer, vou vir aqui, ó, vou vir aqui e eu vou falar aqui, db usuário é igual a usuário where, tá? CPF, ou melhor, na verdade, não é CPF, né? Deixa eu confirmar aqui. É login. Então, where login igual a user login. O que ele vai fazer aqui? Aqui eu estou buscando um usuário com um login que deve ser salvo no banco. Na verdade, eu estou verificando se já existe esse login, tá? Eu estou verificando se já existe esse login antes de salvar. O e-mail eu não vou bloquear não, mas o login sim, tá? Se você reparar aqui, vamos lá na nossa tabela. Aqui. O login é único. Se eu não verificar, certamente vai dar erro no banco, tá? E vai ser muito pior para o usuário. Então, vou procurar aqui o login. Eu vou botar assim, ó. Se db usuário, se ele retornar alguma coisa, se ele não for nulo, é porque ele encontrou. Então, se ele encontrou, o que eu faço? Eu retorno aqui, ó, o status ok. Na verdade, vou retornar status erro. E a mensagem
login já cadastrado no sistema. Tá bem? Então vamos lá, vamos testar aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu tenho aquela minha tela já que deu cadastrado. Eu vou dar um F5, que ela vai enviar os mesmos dados. Olha aí, ó. Login já cadastrado no sistema. Tá funcionando agora direitinho. Certo? Beleza. O que a gente vai fazer agora como mais uma melhoria? Eu vou lá no cliente controller. Eu já tenho o resultado, tá? Então eu vou verificar aqui o seguinte, ó. Eu vou pegar a mensagem do resultado. Vou pegar a mensagem do resultado, tá? E eu vou verificar aqui, ó. Ou melhor, eu vou pegar a mensagem e vou pegar, não vou precisar verificar não. E vou pegar o status da mensagem, né? Que a gente chamou de status mesmo, que é erro ou ok. Então eu peguei a mensagem e o status. O que eu faço? Eu vou vir aqui, ó, request session, e aí eu vou gravar essa mensagem e esse status na sessão, tá? Eu venho aqui e boto assim, ó, flash. Essa aqui é a flash message. Ela vai gravar esses valores em uma requisição, tá? De uma requisição para outra, da requisição desse cliente controller para a página cadastrar, tá? E aí como é que eu vou gravar? Eu vou gravar o seguinte, eu vou gravar aqui, ó, o status, que vai ser o meu status, que vai ser ok ou erro, e vou gravar a mensagem. Ou melhor, eu posso gravar o seguinte, melhor, eu posso gravar o status e a mensagem. Tá? Então o que acontece? Vamos lá, vamos entender aqui. Se ele gravar o status ok, ele vai gravar a mensagem cadastrado com sucesso. Se ele gravar o status erro, ele vai gravar a mensagem usuário não pôde ser cadastrado. Então são esses dois pareamentos de valores que ele pode enviar para mim. Ele pode enviar um status ok e um status erro. Certo? Então o que eu vou fazer? Lá no layout eu vou verificar, esqueci de fechar parênteses aqui. Lá no layout eu vou verificar qual mensagem que veio, tá? Se foi a de ok ou se foi a de erro. Então eu vou vir aqui no layout, ó, e eu vou colocar assim, if message igual a session. Se por acaso tiver na sessão uma mensagem de erro, certo? O que eu faço? Eu vou abrir aqui uma div com 12 linhas, com 12 colunas, desculpa. E dentro dessa div, eu vou colocar uma outra div que vai receber aqui o alert danger. E aí eu vou imprimir a mensagem que veio. Se não, eu vou copiar isso aqui, ó, vou colar. Se na verdade existir o status ok, aí eu pego a mensagem do status ok e imprimo como success. Vamos ver se isso aí está funcionando? Vou vir aqui, ó. Opa. Cadastrar. Tá aqui. Tela de cadastrar. Nome. Maria. maria@ig.com. Senha 1, 2, 3, 4. Preencher tudo. Cadastrar. Olha aqui, ó. Usuário cadastrado com sucesso. Então ele devolveu lá a mensagem. E vocês viram que se botar aqui, ó, mario@ig.com. Deixa eu ir lá no banco.
pegar aqui um CPF. Vamos cadastrar aqui. Aqui, login já cadastrado no sistema. Deu a mensagem de erro. Beleza? Então a gente conseguiu melhorar aqui o nosso projeto. A gente já está cadastrando o usuário, já está fazendo algumas verificações, já conseguiu organizar um pouquinho mais a questão de estruturação e já está imprimindo as mensagens de sucesso e de erro. Beleza? Então nos próximos vídeos a gente vai continuar esse projeto aí, fazer o login, enfim, e aí avançar um pouquinho mais. Muito obrigado.